Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um tema super legal, que é CDB, LCI e LCA, né? Ambos são da categoria de renda fixa e esse assunto tem voltado cada vez mais na pauta dos investidores. Por quê? A gente tinha um juros em 14,25%, a gente caiu para 2%, e depois agora a gente está voltando a 3,5%. E o legal disso, né, como a gente saiu de 2% para 3,5%, a renda fixa ela começa a ficar mais atraente. Assim que o Copom aumenta a taxa de juros, o grande investidor ou investidor de varejo, o que eles pensam? Pô, será que vale a pena eu correr risco na bolsa para ter uma oportunidade maior? Ou será que compensa eu colocar na renda fixa? Assim, o brasileiro ele sempre esteve acostumado a investir nos bancos de varejo, né, nos bancos tradicionais. E os CDBs, a LCI e a LCA, nunca foram tão atraentes. Por isso, o investidor ele tem que abrir a mente, né, buscar novas oportunidades. Mas antes de falar de rentabilidade, de entrar mais específico, eu gostaria de explicar para vocês o que é um CDB. O CDB é quando você vai lá no banco, né, empresta dinheiro para o banco e o banco vai emprestar para uma pessoa, beleza? Ficou entendido? E o LCA e o LCI seguem a mesma lógica, tá? Só que o destinatário é diferente. Então o LCI, quando você vai no banco, você empresta dinheiro para o banco e o banco vai prestar para o setor imobiliário. E o LCA é quando você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai emprestar o seu dinheiro para o agronegócio, tá bom? Grande vantagem do LCI e do LCA é que eles são isentos de imposto de renda. Então a rentabilidade que você está vendo lá é a rentabilidade real, né? É aquele dinheiro realmente que vai cair na sua conta. Já o CDB não, você precisa descontar o imposto de renda, mas lembrando que é só sobre o lucro, né? Então segue a tabela regressiva, ela começa em 22,5%. Eu vou até colocar a tabelinha aqui para vocês acompanharem. Ela começa em 22,5% e acaba em 15%. Esse é o mínimo que você vai pagar de imposto de renda, lembrando que é sobre o lucro. Legal? Entenderam o que é CDB, LCI e LCA? Agora eu vou falar as vantagens e as desvantagens de cada categoria, beleza? Eu separei aqui em duas categorias. O CDB, que ele tem uma característica, e o LCI e o LCA a gente pode colocar mais ou menos na mesma caixinha, né? Só para fins didáticos. Vamos começar pelo CDB. Quais as vantagens do CDB? A primeira é a rentabilidade, né? Principalmente de corretoras, né? CDBs que são ligados a corretoras e bancos de investimentos, tá? Outra vantagem do CDB é uma previsibilidade. Então, quando você vai aderir a um CDB, você tem ou já sabe o quanto você vai receber no final, ou você tem uma noção. Por quê? Quando você vai contratar, lá vai ter a rentabilidade do CDB. E ela pode ser de três formas. Porcentagem sobre o CDI, então o banco vai falar assim, olha, eu vou pagar você 100% do CDI, 120% do CDI, 140% do CDI, tá? Essa é uma modalidade, que é o pós-fixado. Tem o pré-fixado, que ele fala assim, vou te pagar 8% ao ano, independentemente de quanto for a taxa básica de juros, né? A Selic. Então, faça chuva ou faça sol, você vai receber 8%. E tem a modalidade híbrida, que é um indexador mais um pré-fixado, que normalmente é IPCA, que é nosso índice de inflação, mais um pré-fixado, né, que pode ser de 2%, 3%, e daí vai depender da rentabilidade do CDB. Outra vantagem do CDB é que ele é garantido pelo FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e é até 250 mil por instituição, se limitando a 4 instituições. Como nem tudo são flores, tem desvantagens também em investir em CDB. A primeira desvantagem é que se você investir mais do que 250 mil num único CDB, você não vai estar mais protegido pelo FGC, né, aquele excedente. Outra desvantagem é que ele não é isento de imposto de renda, diferente do LCI e do LCA que eu vou falar depois. Outra desvantagem é a liquidez deles, né? Normalmente você só vai poder sair no vencimento. Então, quando você contrata um CDB, você pode contratar para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos,
né? Então você só vai poder sair no vencimento. Algumas corretoras e alguns bancos de investimentos, eles até permitem que você saia antes do tempo, antes do vencimento, mas você pode sofrer uma marcação a mercado, e isso é um tema que eu quero entrar especificamente em outro vídeo, legal? Basicamente essas são as desvantagens. Agora vamos falar de LCI e LCA. Quais as vantagens? Rentabilidade também, elas são muito mais atraentes do que a poupança, do que o Tesouro Direto, por também correr um risco, né? O Tesouro Direto é um dos investimentos, ou o investimento mais seguro do país, tá? O LCI e o LCA, também o CDB, eles são considerados como investimentos mais conservadores. Mas mesmo assim, por eles terem um pouco mais de risco do que você emprestar o dinheiro para o governo, né, através do Tesouro Direto, eles procuram pagar uma rentabilidade maior. Outra vantagem do LCI e do LCA é que eles são isentos de imposto de renda, tá? Então a rentabilidade que você está vendo lá é realmente a que você vai receber. E também, né, você vai ter uma certa previsibilidade de quanto você vai receber, iguais os CDBs. Lembra que eu expliquei que a gente tem 3 maneiras? Pré-fixado, pós-fixado e o híbrido, né? Então você já vai ter uma noção de quanto você vai receber. E as desvantagens da LCI e do LCA também são bem parecidas com o CDB. Você normalmente não consegue sair antes, ou se sair você sofre a marcação a mercado. E a outra desvantagem também é bem parecida com a do CDB, é que se você quiser colocar 300 mil, 400 mil reais num único LCI ou LCA, você não consegue. Você consegue, desculpa, mas você vai estar limitado a 250 mil naquela instituição para o Fundo Garantidor de Crédito. Entenderam o que é CDB e LCI? Agora tem algumas coisas super importantes de você olhar antes de contratar, né? Primeiro, é o emissor, então dá uma olhada no banco, se ele é confiável, tá? Eu vou colocar aqui uma escala de rating que a gente chama, né? Normalmente, os CDBs, LCIs e LCAs, eles têm uma classificação de risco, tá? Então eu vou deixar aqui, dá uma olhada aí, é bem importante você olhar isso antes de contratar. A outra coisa que deve se olhar é a rentabilidade, para ver se ela é realmente atraente para você. Então, CDBs de mais de 100% do CDI começam a ficar mais atraentes. E também olhar a liquidez, né? Como eu falei, tem alguns bancos de investimentos e algumas corretoras que permitem você sair desse investimento. Então tem que dar uma olhada, né? Qual o CDB, qual o LCI, qual o LCA faz mais sentido para você e se aquele banco ele disponibiliza a saída. Legal? Gostaram do vídeo? Entenderam o que é CDB, LCI e LCA? Se não, comenta aqui que eu respondo para vocês. Se caso curtiram, né, entenderam, dá um like no vídeo, isso ajuda bastante. E se caso queira acompanhar mais conteúdo, se inscreve no canal. Beleza? Valeu, pessoal!